eu chamo a atenção para a transição que nós vivemos da ditadura para a democracia e que se completa em 1988, que se consagra ali com a promulgação da Constituição. As nossas transições políticas, esse é tema corriqueiro para os historiadores, as historiadoras, cientistas sociais, sempre foram marcadas por negociações pelo alto. Por isso somos o capitalismo autoritário e acompanhamos a modernização conservadora, falamos em revoluções passivas, vias prussianas. As categorias variam, mas tende a haver um certo consenso em torno do reconhecimento dessa natureza autoritária, que se manifesta particularmente nas transições, que se dão menos pelo modo da ruptura e mais pela negociação, e negociação entre as elites. Isso não foi diferente, é claro, na transição mais recente, e seus impactos se fazem sentir até hoje. Os representantes do período da transição, do ancien regime, da ditadura, ainda exerciam influência, a correlação de forças ainda era relativamente equilibrada, instável, embora evidentemente pendendo para as forças democráticas, mas os militares ainda detinham poder suficiente de veto e de algum tipo de domesticação do dinamismo vital que marcava aquele período instituinte. E eles lograram circunscrever uma reserva, digamos assim, que permaneceria intocada pelo processo de transição, que é aquela correspondente à institucionalidade ligada à segurança pública. E isso está retratado no artigo 144, que mantém, que preserva o modelo policial forjado na ditadura, particularmente a partir de 1969. E vejam, é claro, que a ditadura de 64 não inventou violência policial, nem os vieses de classe, de raça, cor ou etnia, de território, etc. Essa é uma constante que atravessa a nossa história. Mas esse foi um período em que se intensificaram qualidades negativas e isso tudo se traduziu nesse modelo que finalmente é institucionalizado em 69 pela ditadura. Pois esse desenho, essa arquitetura institucional e esse modelo policial são preservados no 144. Se precipitam, a partir de 88, duas temporalidades, por assim dizer, se me permitem a ousadia da metáfora. De um lado, o tempo democrático, que é vivo, dinâmico, febril até, um tempo de conquistas, realizações, ampliação de cidadania, expansão da experiência democrática, da participação, redução significativa de pobreza, a despeito de limites, a despeito de contradições. Essa não é uma leitura, evidentemente, unilateral, idealizada, edulcorada, de uma realidade sinuosa e contraditória. Mas, digamos que o que marca o tempo democrático, até muito recentemente, é a intensidade, é a vibração de participação, de expansão, de conquistas, etc. E os limites são, inclusive, parte da experiência da expansão, da ampliação de participação. Por outro lado, nós temos o tempo, que é contrafação do próprio tempo, que é congelamento, cristalização, reprodução, reiteração do passado e mais dessa memória remota que evoca os tempos, inclusive, da escravidão. Porque nós temos, de fato, a partir de 88, a construção de um enclave, fruto dessa reserva estratégica imposta na negociação constituinte pelos militares. Um enclave que corresponde, eu dizia, à contrafação do tempo ou o tempo do congelamento, que é tempo da reprodução
da experiência ditatorial, que condensava e metabolizava a experiência histórica anterior, nos seus aspectos mais negativos, mais iníquos, mais racistas, classistas, etc. Como é possível que uma democracia se dê a partir desse atrito, desse conflito, ou mais ainda dessa contradição entre o tempo da democracia e seu dinamismo e a sua contrafação, o tempo da reprodução do passado, o tempo do congelamento. O que nós temos nesse enclave são instituições que, mais do que aludem ao passado, são a materialização dessa história na sua continuidade. Porque, vejam, quando se determina que o modelo policial, aquela arquitetura institucional serão preservados, nós não temos simplesmente a fixação de um organograma. As instituições são mais do que desenhos funcionais com distribuição de deveres de autoridade e responsabilidade. Elas vêm carregadas de seres humanos, homens e mulheres, profissionais, com seus hábitos, valores, crenças, que aludem ao passado por meio de uma tradição que é sempre realimentada nas novas gerações por experiências já filtradas seletivamente por conta dessas linguagens herdadas. Portanto, o que se lega para o futuro democrático é esse passado encarnado em centenas de milhares de profissionais regidos por uma cultura de enclave, uma cultura antidemocrática, refratária à Constituição e refratária à autoridade civil republicana política. Eu posso lhes dizer, lhes afiançar, evidentemente, há alterações, variações regionais e temporais, mas que, de um modo geral, nenhum governador nunca comandou polícia estadual alguma. Essas polícias recusaram sempre os governos civis, a autoridade política, a autoridade republicana, e essas polícias são refratárias, predominantemente da sua cultura, e, portanto, prezam essa autonomia como oportunidade não de exercício de uma independência institucional sadia, mas como uma espécie de escudo protetor para que as suas práticas permaneçam invulneráveis, impermeáveis às intervenções de controle externo. Isso só foi possível por conta da cumplicidade do Ministério Público e da Justiça e, evidentemente, da anuência dos governos estaduais, dos políticos associados a esse processo. E isso, é claro, não se dá porque haja necessariamente perversão moral por parte de governadores. A situação é delicadíssima. O spoiling power das polícias é extraordinário. E os governadores, reconhecendo publicamente o fato de não exercer controle, de não comandar, demonstrariam fragilidade, se debilitariam diante da opinião pública e das instituições e criariam um cisma com as suas polícias que poderia redundar num isolamento, numa desestabilização da qual elas são capazes e para a qual são competentes. Portanto, é compreensível que, navegando e percebendo a impossibilidade de reconstruir o transatlântico em plena navegação oceânica, os governadores toquem o barco, sigam adiante, buscando reduzir danos, que é o que melhor se logrou fazer ao longo desses anos, quando tentativas houve. É claro que essa cultura de enclave, então, aponta para nós um fato que hoje é muito evidente. Há um bolsonarismo avant la lettre nesse universo policial, muito anterior a Bolsonaro. Um messianismo que é reiteração de crenças, valores e práticas provenientes da ditadura e oriundas do fundo mais arcaico e autoritário da nossa história.
Esses valores e essas práticas, evidentemente, rejeitam direitos humanos ou quaisquer considerações legalistas que efetivamente representem o espírito e sigam os mandamentos constitucionais. Nós temos, eu dizia, a cumplicidade do Ministério Público, porque o Ministério Público é responsável constitucionalmente pelo controle externo da atividade policial. Há segmentos internos notáveis, respeitabilíssimos, cujos esforços devem ser homenageados e reconhecidos sempre, mas foram insuficientes para contrarrestar a tendência dominante, que se verifica também na justiça a despeito dessas contradições. Então, nós temos um genocídio de jovens negros e jovens pobres nas periferias e favelas brasileiras, com números absurdos de letalidade provocada por ações policiais, praticamente sem investigação, processos e punição, porque o controle externo não é exercido. Nós estamos, vejam, evidentemente, vivendo uma situação original que se põe no coração mesmo da democracia brasileira, inviabilizando o seu caminho. Essa não é uma questão parcial, local, de especialistas. Nós estamos falando de uma ruptura, de uma contradição funda que se põe no centro mesmo da experiência democrática. As instituições não estão funcionando, ou melhor, as instituições policiais estão funcionando a partir dessa dualidade, dessa clivagem. E aquelas que são responsáveis pelo controle externo estão conectando a clivagem como se ela não existisse, tratando desvios constantes que formam padrões e que são previsíveis, como acidentes de percurso ou problemas individuais. As milícias, que são aberrações sobre as quais escreveu como ninguém Bruno Paz Manso, no livro mais importante sobre o assunto, A República das Milícias, as milícias são a hipertrofia de um processo de autonomização que, repito, nada tem a ver com a promoção de uma independência institucional saudável, porque a autonomização relativamente à lei, à legalidade constitucional e à autoridade republicana. As milícias são um desdobramento ostensivo, uma hipertrofia, uma exacerbação de uma dinâmica em curso. Essa dinâmica, a despeito de ter alcançado esse patamar espantoso, dramático, tem sua história. Eu não vou fazê-la, contá-la, mas ela está presente nas várias criações de esquadrões da morte, de grupos de matadores, de nichos proto, cripto, parapoliciais, paramilitares, que cumpriam tarefas a serviço de mandatários, até de autoridades da própria segurança, e que acabaram se beneficiando dessa autonomia para negociar associações com grupos criminosos ou para vender seus serviços alhures para além do Estado. Nós temos uma história de autonomia transgressora que se magnifica, que se potencializa num enclave institucional que nós passamos a viver a partir de 88 e que está ao nosso lado como a carta de Poe, a despeito de ser não percebida, não vista, senão por suas vítimas, né? Evidentemente, e aí já na clave do sofrimento e da despotencialização. Que esse caminho da autonomização é longo, contou com o endosso da ditadura, as experiências de policiais nos porões da ditadura são experiências relatadas de forma notável, muito precisa, pelos jornalistas Chico Otávio e Aloy Jupiara. Nós conhecemos os processos depois de absorção pelo BIS, pelo crime organizado, as conexões que foram se dando, emaranhando as instituições no crime organizado, de modo a degradá-las e enfraquecê-las. Vou mencionar mais 2 fatores que foram decisivos e têm sido decisivos para a deterioração da nossa segurança pública, que se converte num instrumento de reprodução ampliada de iniquidade, do racismo estrutural, das desigualdades sociais de todo tipo, e não o contrário.
Os dois outros fatores são, muito brevemente, as políticas de segurança orientadas para a violência, que, na prática, correspondem à autorização aos policiais na ponta para executar extrajudicialmente. Quando se dá ao policial na ponta liberdade para matar, não em legítima defesa, ninguém está discutindo isso, mas para executar extrajudicialmente a seu critério, por seu exercício discricionário, dá-se-lhe também, tacitamente, autoridade ou liberdade para não fazê-lo. E, portanto, vender a vida, a sobrevivência, com que se instala aí uma moeda que se inflaciona celeremente, que vai se tornar um polo magnético a atrair novos investimentos corruptos e a formação, sob a forma metastática, de grupamentos fragmentários paralelos às polícias. E, portanto, quem acha que com violência policial é capaz de criar polícias mais fortes e um vigor mais efetivo no combate, entre aspas, esse é um verbo muito problemático, porque já endossa a perspectiva bélica, mas quem considera que essa orientação fortaleça a redução da criminalidade se engana, porque justamente esse tipo de tolerância, de aceitação tácita ou explícita do inaceitável e da ilegalidade, que acaba concorrendo para a degradação policial, para a sua indistinção relativamente ao crime e para a sua fragilização extrema, a radicalização da sua precariedade, a sua inefetividade. É justamente o oposto. E, finalmente, um outro fator decisivo para essa autonomização, da qual as milícias representam a hipertrofia patológica mais ostensiva, o outro fator é a segurança privada informal e ilegal. Tema do qual fogem todas as autoridades da segurança pública, é um tema espinhoso. O que ocorre é que os orçamentos para a segurança pública, de um modo geral, no Brasil, são gigantescos. Mesmo assim, e na maior parte dos estados, insuficientes eles são para prover condições para o pagamento de salários minimamente dignos à massa policial, até por conta do número de inativos, que muitas vezes dobram, né? Os números de inativos dobram os números dos relativos aos contingentes em atuação. Bom, o fato é que os orçamentos não têm sido suficientes, a despeito de serem gigantescos. Portanto, o bico policial, o segundo emprego, acaba sendo uma forma, por parte dos governos que tripulam o Estado, de terceirizar a responsabilidade de prover condições mínimas para a reprodução de sua força de trabalho em condições dignas. Ou seja, acaba sendo uma boa solução prática para o problema salarial, de modo a esvaziar pleitos, demandas que podem se converter em greves desestabilizadoras, greves selvagens, etc. Para prevenir a instabilidade política e o ataque ao orçamento, governos acabam tolerando e até estimulando, a tolerância é uma forma de estímulo, o segundo emprego policial, o bico, etc. Ocorre que a maior parte dos policiais busca realizar o segundo emprego, se localizar aí na área de sua expertise, a sua especialidade, como nós todos fazemos, nesse caso, a segurança, e a segurança, então, privada, gerando um conflito de interesse, por isso, uma ilegalidade. Salvo exceções, o engajamento de policiais no segundo emprego ligado à segurança privada é ilegal. Entretanto, informalmente, essas ligações vão se dando, não com as empresas formais, mais bem institucionalizadas, mas há muitas que funcionam justamente sob lideranças e direções de laranjas para esse fim, que é absorver essa mão de obra de modo informal e, evidentemente, ilegal.
essa informalidade, então, graçando-se, multiplicando, em certa medida, permite a complementação salarial, esvaziando a demanda sobre o orçamento, as crises, etc. O governo tolera, os policiais não fazem greve e se viram. Esse é um entendimento bem brasileiro para nós usarmos a caricatura negativa, né, do Brasil, mas, nesse caso, aplicável perfeitamente. Os governos dirão, se nós contestarmos, questionarmos, dirão sempre com razão, essa não é a nossa matéria, essa é a responsabilidade da Polícia Federal, acompanhar, vigiar e reprimir a segurança privada. Ocorre que a Polícia Federal não tem pessoal suficiente para fazer face a esse desafio, cuja magnitude é extraordinária. Eu já visitei algumas vezes a unidade responsável pela segurança privada da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. São uns poucos gatos pingados que estão lá, mas para, digamos, legalmente, formalmente, manter aberta a unidade e não criar maiores problemas, mas eles não têm nenhuma possibilidade de investigar o que está em curso no Rio, onde há milhares de iniciativas ilegais e informais. Ocorre que, quando se joga esse véu digamos, da obscuridade, essa proteção contra qualquer forma de controle, sobre uma área extensa e multiforme, muito heterogênea, se está, ao mesmo tempo, respeitando os esforços honestos, honrados, embora ilegais, de muitos profissionais bem-intencionados, mas também se está estimulando aqueles menos bem-intencionados a aproveitar a oportunidade para criar insegurança e vender segurança, ou para promover uma organização autônoma mais ousada. E uma dessas pontas, um desses desdobramentos, de novo, as milícias. As milícias eu estou utilizando, e estou usando o caso do Rio de Janeiro, uma espécie de radicalização de uma configuração que, entretanto, não é exclusiva do Rio de Janeiro, embora, evidentemente, não retrate com exatidão, porque o Brasil não é uniforme em todos os casos do país. Esses são os pontos-chave que, me parece, apontam todos para o mesmo desafio, a autonomia que agora pela qual estão lutando no Congresso, buscando institucionalizar. Essa autonomia não é independência institucional, mas proteção refratária resistente à autoridade pública, política, civil, republicana, e um espaço que tem servido à brutalidade policial letal e aos abusos todos, inclusive dos quais muitos, se nós tivermos tempo, podemos discutir isso também, dos quais muitas vezes os próprios policiais são vítimas. E concluindo, me perdoem, já meia hora falando, um excesso no sábado de carnaval, mas muito brevemente, vejam como essa máquina funciona. Nós estamos chegando a 800 mil presos, já tivemos lá, houve um refluxo por conta da pandemia, algumas libertações, etc. E o subgrupo que explica essa expansão extraordinária, porque o Brasil tem um número extraordinariamente elevado de homicídios dolosos, que permanecem impunes, mas não é o país da impunidade, porque tem a terceira população carcerária do mundo, e aqui cresce mais rapidamente em todo o mundo desde 2001. E se nós abrirmos esse universo prisional para examinar os grupos que têm crescido e que podem nos ajudar a explicar essa expansão tão célere, tão intensa, nós vamos identificar ali o subgrupo formado por aqueles que respondem por acusação ou já estão cumprindo pena pelo chamado tráfico de drogas. Quem são? Esse grupo já corresponde a 62% entre as mulheres e a 30% entre os homens. Há poucos anos, 3 vezes menos do que isso. Então, é o que está explodindo efetivamente. E as pesquisas
da Defensoria Pública da Bahia, Defensoria Pública do Rio, de São Paulo e algumas outras confluem para a seguinte conclusão: a grande maioria dos que estão sendo presos sob acusação de tráfico não são aqueles que se impõem pela força das armas a territórios e comunidades, tiranicamente, a serviço de uma dinâmica de comércio ilegal. São os pequenos varejistas presos em flagrante, sem porte de armas, sem prática de violência e sem aliança, laços conhecidos com organização criminosa. Eles são lançados nas unidades prisionais por 5 anos. Esses jovens que apenas faziam seu ganho diário, transgrediam as leis nesse sentido. Chegando na unidade, como as unidades, via de regra, são dominadas pelas facções criminosas e o Estado não aplica a LEP, a Lei de Execuções Penais, para sobreviver, os apenados ou os prisioneiros têm de contar com a proteção da facção que domina a sua unidade. Essa proteção lhe será cobrada sob a forma de lealdade subsequentemente à sua saída, 5 anos depois, o que significa que nós estamos contratando violência futura ao preço da destruição da vida de centenas de milhares de jovens e de suas famílias, e fortalecendo as facções criminosas nesse processo, na ideia de que estamos protegendo a sociedade, produzindo segurança pelo encarceramento. E por que isso é possível? Por conta do casamento perverso entre o nosso modelo policial, ele novamente, e a lei de drogas absurda, irracional, hipócrita, que mereceria todo um dia de conversa à parte. E como é que se dá esse casamento? A polícia mais numerosa que está presente em todo o Brasil, dia e noite, praticamente em todo o Brasil, é a polícia militar. Ela é pressionada por todos os atores, mídia, opinião pública, políticos, a produzir. E, normalmente, essa produção é entendida pelos interlocutores da instituição e por ela própria como prisão, encarceramento. Ser efetiva é prender, é encarcerar. Assim, ela decodifica a demanda. Acontece que ela é constitucionalmente, aí está o modelo policial, proibida de investigar. Ora, se uma instituição é proibida de investigar e instada a aprender, o que pode fazer? Simples, não é preciso de uma inteligência excepcional. Ela tem de prender em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? Vejam, nós já temos os crimes seletivos de classe, de cor, raça, de território, todos já estudados, examinados, pesquisados, etc. Mas temos esse outro que se associa aos anteriores. Só os crimes passíveis de prisão em flagrante é que são alvo do grande investimento das instituições de segurança pública, particularmente a mais numerosa e a mais presente, que é a Polícia Militar. Ora, nesse caso, ela conta com o seu grande instrumento de trabalho, a sua grande ferramenta, que é a lei de drogas. E ela joga a rede e captura quem sem investigação? Os bagrinhos, no Rio nós chamamos aviõezinhos, os operadores do varejo no comércio da substância ilícita. E esses são aqueles carreados para as sucursais do inferno, para as masmorras medievais, como dizia o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso. Esse é o nosso quadro. Nós estamos produzindo mais violência, destruindo a vida de jovens e suas famílias, e isso por conta de uma operação que independe até de decisões individuais, que se dá pela reprodução de mecanismos institucionais, pela mediação de uma legislação inepta, no mínimo, e isso tudo no quadro da extensão desse imenso desafio para a democracia brasileira, que é o enclave institucional da segurança pública. Desculpe o excesso, Eugênio, obrigado pela atenção a você. A minha percepção diz que desde que a gente conversa, desde que eu aprendi tanto com você a olhar essa questão, tudo piorou muito. Nós temos hoje como diz o Bruno Paes Manso, uma república das milícias. A lógica das milícias impera onde não devia e onde jamais poderia. Os números da violência, da letalidade policial que oscilaram um pouco
vão piorando em várias partes do Brasil. A submissão do aparato policial a interesses, no mínimo, suspeitos, se agrava, não apenas no campo da corrupção, mas em vários outros. Nós temos tido um franqueamento dos espaços para as práticas criminosas, e a violência piora, né? Essa minha percepção de que tudo está ficando pior é compartilhada por você? É assim que você enxerga também? Eu acho que seria perfeitamente possível, com base em evidências, demonstrar que nós estamos num caminho negativo, até porque, se o diagnóstico que eu compartilhei tem algum fundamento, se derivaria dali, naturalmente, que os fatores concorrentes para a intensificação dos problemas ali identificados implicariam o seu agravamento, evidentemente, o agravamento da situação, né? E se eu mencionei o encarceramento, a lei de drogas, o modelo policial, o modo pelo qual os mecanismos ali se entrelaçam e geram essas implicações, a questão do sistema penitenciário, e se eu mencionei a autonomização dessa reserva estratégica que os militares lograram produzir, esse enclave, com a anuência tácita ou explícita de setores predominantes do Ministério Público e da Justiça, nós podemos verificar que todos esses ingredientes estão se tornando mais e mais problemáticos, e os fatores negativos estão se tornando mais agudos. No Ministério Público, nós estamos vendo o que está acontecendo. Há resistência, há conflito, instituições são também espaços de conflito, naturalmente, mas desde a publicação daquele manifesto no final de 2018, depois da eleição do presidente, por parte de promotores e procuradores, ficou muito evidente que havia segmentos ali, numerosos, poderosos, bem situados institucionalmente, cuja agenda era antidemocrática explicitamente, né? E contrária à Constituição, vocacionada a essa destruição revolucionária a qual o bolsonarismo faz referência. Então, em todos os níveis, né, no meio ambiente, na relação com as sociedades originárias, nas questões alusivas ao racismo, às desigualdades, direitos sociais, enfim. Não é preciso aqui fazer o elenco. As questões sanitárias são uma espécie de grande sintoma. Aliás, eu escrevi recentemente um artiguete lembrando que tudo aquilo que nós atribuímos ao Ministério da Saúde, e com boas razões, criticamente, nós poderíamos atribuir, e o fizemos ao longo de décadas, à área da segurança pública. Irresponsabilidade, descoordenação, incapacidade de definir prioridades, de desenhar, enfim. Nós, então, estamos no caminho em que tendemos a fortalecer encarceramento, enrijecer lei de drogas, consagrar e jogar a chave no mar esse modelo policial definitivamente, que é único no mundo, que nós herdamos da ditadura, e nós estamos diante agora de mais esse desafio que as armas representam para nós, um desafio absolutamente explosivo. Então, qual a saída? O campo da segurança pública, Eugênio, sempre se dividiu, e essa é uma leitura que um colega Sávio, de Minas Gerais, faz na sua tese de doutorado, publicada em livro. Depois eu posso compartilhar as indicações, o Bruno pode me ajudar assinalando aqui na conversa. Sávio chama atenção para o nosso campo cindido entre aqueles que advogam o incrementalismo, o aperfeiçoamento gradual das instituições,
e os que falam em reforma institucional, que tendem a ser mais radicais na cobrança de uma mudança do artigo 144 e de uma renovação dessa arquitetura institucional, do modelo policial, etc. Eu sempre me incluí nessa segunda categoria, mas nunca neguei a necessidade de que nós adotássemos o incrementalismo quando estivéssemos no poder, porque simplesmente era o único caminho a fazer, pelo menos para reduzir danos. Então, não se trata de uma dicotomia mutuamente exclusiva. O incrementalismo nós temos de adotá-lo com o mínimo de realismo, enquanto não pudermos promover mudanças necessárias. Portanto, não há assim, esse choque. No entanto, está ficando cada vez mais patente que o incrementalismo encontra decrescentemente espaço para se realizar. Qualquer aprimoramento nesse contexto está se tornando praticamente inviável. Com a cultura do enclave que Bolsonaro incorpora, representa, essa excepcionalidade se inscreveu na excepcionalidade, inclusive, política. Então, nós estamos diante, de fato, de alguns limites. E como proceder com mudanças que sejam, ao mesmo tempo, moderadas, gradualistas, realistas, incrementalistas, mas capazes de mover o solo das instituições, dos seus eixos de organização. Em 2013, o senador Lindbergh Farias apresentou a PEC 51, para a qual eu contribuí, que propõe um modelo alternativo, e isso poderia se associar a uma série de iniciativas nas polícias. Mas num outro contexto, num contexto em que a justiça afirmasse os deveres do Ministério Público, que cumprisse a sua missão constitucional, em que na sociedade prevalecessem valores efetivamente democráticos e legalistas, porque ser legalista na área de direitos humanos, na área de segurança pública, é ser revolucionário, né? Por incrível que pareça, e, portanto, nós teríamos de contar com um conjunto de iniciativas na sociedade, a mobilização, a presença dos movimentos sociais, etc., de modo a que aquelas indicações reformistas se tornassem, realistas, fossem implementáveis, e que elas efetivamente pudessem exercer efeitos, pelo menos a médio prazo. Essa página virada por hora, nós temos agora, eu acho, a tarefa única, que é a de lutar pela democracia, e a partir, então, do balizamento do campo democrático suficientemente fortificado e defendido, recomeçar. Como Sísifo, né? Nós não temos, eu acho, o direito de desistir, ficar chateado, ir para casa. Nós não podemos tirar férias em Miami, do mundo, do planeta. A nossa responsabilidade, assim, eu vejo, e, portanto, é seguir. Eu não vejo alternativa agora, não há discussão sobre segurança pública, a não ser tópica e reativa contra as medidas relativas às armas que têm sido tomadas, por exemplo, contra essa licença que, na verdade, é um passaporte para matar, né, que o ministro Moro queria ver implementada, etc. Nós vamos continuar reativos, fazendo os esforços possíveis, mas seria ingênuo esperar qualquer avanço se nós não observarmos o que é absolutamente crucial para todas as lutas, que é a luta democrática. Só hoje eu recebi 2 manifestos do Instituto Sou da Paz e do Igarapé sobre a questão do decreto de armas, né? Os números são impressionantes, né? O aumento de armas no Brasil, um crescimento em 2 anos de 68%. Estamos com 1 milhão de armas em poder de civis, né? E isso é alguma coisa realmente assustadora. E esse estímulo a essa cultura da autodefesa, né, do cidadão, né, essa coisa pavorosa
Isso assusta todos nós. Quer dizer, a primeira pergunta, que eu tenho duas, né? A primeira é essa: como é que você vê a possibilidade de um dia isso ser revertido? Eu observo, acho que muita gente observa, que a esquerda, de uma maneira geral, tem muita dificuldade em tratar dessa questão da segurança em geral, da segurança pública. Isso me impressiona. A esquerda não tem uma narrativa adequada como agenda para enfrentamento dessa questão da segurança pública. Então, a segunda pergunta, de maneira bem sintética, é essa: como é que você acha que a esquerda pode construir uma narrativa que sensibilize, que mobilize e que, de fato, seja uma bandeira que enfrente o problema da segurança pública e, ao mesmo tempo, preserve os valores civilizatórios? Primeiro, o Instituto Igarapé, o Instituto Sul da Paz, fazem um trabalho importante e estão certíssimos. Daniel Cerqueira, colega nosso, fez uma tese de doutorado na PUC, na área de economia, e que recebeu o Prêmio Nacional da Associação de Pós-Graduação em Economia há já bastante tempo, acho que cerca de uns 13 anos, 15 anos por aí, um pouco menos, mostrando mais uma vez, e dessa forma com o aparato estatístico que respeita o estado da arte, que efetivamente mais armas disponíveis, mais crimes, e que, portanto, todas as medidas positivas nessa área no Brasil que lograram reduzir homicídios dolosos eram aquelas que visavam o controle e a redução da circulação de armas. Se há uma área praticamente consensual, nunca há consensos absolutos, mas o tema que enseja o consenso mais amplo em todo o mundo, se nós deixarmos de lado os lobbies, evidentemente, é essa relativa às armas. Não há nenhuma dúvida. Mais armas, mais mortes. Dentro de casa, a violência doméstica se converte mais facilmente em feminicídio, acidentes se multiplicam, tentativas violentas contra si se convertem em suicídio. Nós temos nas ruas o porte, evidentemente, vulnerabiliza muito mais o cidadão, mesmo quando ele é profissional, ainda mais no caso do amador. Portanto, e mais, as armas estão sempre circulando de modo a serem crescentemente capturadas pelo mundo do crime ou da ilegalidade, da informalidade. Elas estão alimentando as milícias, sobretudo. Elas estão facilitando a importação ilegal para o mundo desse crime indissociável das instituições policiais. As milícias são o seu grande exemplo. O que fazer em relação a isso? Bom, nesse caso, nós sabemos o que fazer, porque já tínhamos feito, estávamos num caminho, né, que é o de criar rastros e pistas, e modos de inscrever códigos nos projéteis e nas armas para facilitar o seu rastreamento. Isso é absolutamente indispensável, e isso foi injustificadamente, inexplicavelmente suspenso, cancelado. Todos os esforços que estavam sendo feitos no sentido do controle das armas foram cancelados, houve uma reversão. Então, nesse caso, nós pelo menos sabemos, nós temos que recompor o que foi desconstituído. Embora isso não seja suficiente, mas é o caminho. E mais, o núcleo central da atividade de investigação e de inteligência teria de ser não drogas, mas as armas. Nada de guerra em favela, invasão, incursão bélica à favela, que é absolutamente irresponsável, acaba sendo criminoso e acaba vitimizando os próprios policiais sem qualquer benefício. Não, se trata de saber e de impedir que armas alimentem todas as modalidades de crime. Ora bolas, para que existe a inteligência, não é? Portanto, uma mudança de foco seria indispensável, e a recomposição do que foi perdido. E a questão, Otávio, a respeito da narrativa da esquerda, é o que eu tenho tentado fazer ao longo da minha vida. Eu acho que sem sucesso.
O Leandro Conde falava do currículo mortis. Eu tenho um fartíssimo currículo mortis, de derrotas sucessivas. Mas, às vezes, entre uma derrota e outra, no intervalo entre duas derrotas, aqui e ali são uma conquista com alguma possibilidade de acúmulo. Então, eu acho que alguns pontos têm sido o meu mantra. Segurança pública não é questão de governo, mas de Estado. Se nós preservarmos a legalidade constitucional, nós avançamos extraordinariamente.